Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso Telesaúde da UFRR, uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Roraima. Siga o nosso Instagram, @ufrr.telesaude, para se manter informado sobre as palestras e cursos que serão oferecidos pelo nosso Telesaúde. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre diabetes mellitus, hoje abordaremos sobre o diabetes mellitus do tipo 2. Eu sou o professor Dr. Gleuber Henrique, professor do curso de Medicina da UFRR e também docente credenciado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Muito bem, para a gente iniciar, o diabetes mellitus do tipo 2, ele é o diabetes mais prevalente que a gente encontra em todo o mundo e também aqui no Brasil. 90 a 95% de todos os casos de diabetes são diabetes mellitus do tipo 2, que é caracterizado por uma alta resistência à insulina. A pessoa produz a insulina, mas a insulina ainda assim ela é ineficiente para desempenhar o seu papel. Normalmente surge a partir dos 40 anos. Por isso é chamado de diabetes do adulto. Né? Algum tempo atrás, o diabetes do tipo 1 era chamado de diabetes juvenil, o diabetes do tipo 2, diabetes do adulto. Apesar que, atualmente, algumas populações, como por exemplo Estados Unidos, que tem muito dos seus jovens obesos, estão aumentando a proporção de jovens com diabetes do tipo 2. Então, isso pode não ser uma tendência que a gente verá nos próximos anos. Né? Mas, hoje, cerca de 80% de todos os pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 são pessoas obesas ou com sobrepeso quase de estado de obesidade. Bom, e como é que se manifesta? Qual que é a etiologia? Qual que é o fator gatilho, né, que desenvolve essa resistência insulínica que vai levar a esse quadro de hiperglicemia que é característico de qualquer pessoa com diabetes? Primeiro delas, sem sombra de dúvidas, uma adiposidade visceral ou abdominal elevada. Né? Então, não precisa a pessoa ser gorda, obesa de corpo todo, para que ela aumente a resistência insulínica. Não. O fato dela aumentar a adiposidade visceral, esses adipócitos viscerais produzem uma série de adipocinas pró-inflamatórias que comprometem a sinalização da insulina nos tecidos que precisam dela, tecido adiposo e tecido muscular. Então, se a pessoa tem uma alta adiposidade visceral, ela já está reduzindo a sua sensibilidade insulínica. Mas, na maioria das vezes, é uma soma de diversos fatores que vão culminar numa resistência à insulina, consequentemente, leva à hiperglicemia. Por exemplo, um efeito incretínico reduzido. Nós sabemos que o intestino tem a atividade secretória para vários hormônios, que a gente chama, por exemplo, alguns deles de incretinas, coletivamente. O GLP-1 é um exemplo disso. O GIP é outro exemplo disso. Então, tanto o GLP-1 quanto o GIP são hormônios produzidos pelo intestino que vão estimular o pâncreas a produzir insulina. E graças à alimentação que muitas das pessoas hoje adotam, promovendo um quadro de desbiose, desbalanço dessas bactérias intestinais, a produção dessas incretinas pelo intestino fica reduzida. Ou seja, quer dizer que o seu intestino passa a exercer menor efeito estimulatório para a secreção pancreática de insulina. Então, isso já é um dos fatores. Que se soma, por exemplo, a uma lipólise aumentada. À medida que a pessoa vai ficando cada vez mais insensível à insulina, a insulina é um hormônio antilipolítico, ou seja, ela bloqueia a lipólise. Se o tecido adiposo está se tornando insensível à insulina, quer dizer que a lipólise está sendo privilegiada, ela está sendo aumentada. Então, quanto mais ácido graxo esse tecido adiposo despejar na corrente circulatória, a gente vai ver mais adiante, esse ácido graxo ele promove redução da sensibilidade insulínica nos tecidos. Então, é uma coisa retroalimentando a outra. É uma bola de neve. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Né? Então, a redução da sensibilidade insulínica leva ao aumento da lipólise, e o aumento da lipólise leva a uma redução mais pronunciada da sensibilidade insulínica.
uma reabsorção de glicose aumentada nos néfrons, né? Lá no tecido renal. Então, mais glicose vai ser reabsorvida, mais glicose se concentrará no plasma sanguíneo. Uma captação periférica da glicose reduzida, especialmente do músculo esquelético, né? um tecido muito metabolicamente ativo, está insensível à insulina, não vai liberar, não vai sentir a insulina chegando e automaticamente não vai captar a glicose. Né? Disfunção de neurotransmissores também está envolvido com hiperglicemia. Por quê? Porque esses neurotransmissores controlam, por exemplo, a liberação de glicocorticoides, que são hiperglicemiantes. Né? Imagina se eu tenho uma disfunção lá no meu hipotálamo que vai alterar a liberação de CRH, hormônio liberador de corticotrofina. Isso vai fazer com que a adenohipófise produza mais ACTH. E a ACTH vai agir mais no córtex das adrenais, produzindo mais glicocorticoides, mais cortisol, que é hiperglicemiante. Produção hepática de glicose aumentada em função de glucagon, em função de insensibilidade à insulina, de uma resistência à insulina, né? Em função de neurotransmissores com disfunção. Então, o fígado vai promover mais gliconeogênese, vai fazer mais glicogenólise, vai liberar mais glicose na corrente sanguínea. Secreção de glucagon aumentada, né? Porque as células alfa-pancreáticas são sensíveis à insulina. Se a insulina está alta, ela inibe a célula alfa-pancreática. Se a célula alfa-pancreática está resistente à insulina, ela não reconhece que tem insulina. Então, ela continua produzindo muito glucagon. Célula beta-pancreática produzindo menos insulina. No início, ela até produz mais insulina, numa tentativa de compensar essa hiperglicemia. Mas com o passar do tempo, essas células vão entrando em falência, devido a esse superuso, a essa exaustão, a esse uso excessivo, essa demanda excessiva, até se tornarem, né, células, vamos dizer assim, sem capacidade alguma de se produzir insulina, algo semelhante, por exemplo, ao diabetes mellitus do tipo 1. Né? Bom, a síndrome metabólica ela está muito presente nas pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 2. Né? Cerca de 70% até 90%, dependendo da região que você olhar, as pessoas com diabetes mellitus do tipo 2, elas têm síndrome metabólica. E como o nome já fala, a síndrome é um conjunto de fatores que se somam para ser caracterizado como síndrome. Né? Então, são 5 fatores, e se a pessoa tem 3 desses fatores, ela é diagnosticada pelo clínico como uma pessoa com síndrome metabólica. Por exemplo, circunferência abdominal. A gente vê aqui mais de 1 metro, mais de 1 metro e 2 centímetros. Né? Nesse caso aqui, a diretriz brasileira de síndrome metabólica, ela usa essa segunda medida, 102 centímetros para o homem. Então, qualquer perímetro acima de 102 centímetros de circunferência abdominal já é um critério positivo para o homem. E acima de 88 centímetros para a mulher é outro critério positivo para a mulher. Além disso, triglicerídeos, né, acima de 150 miligramas por decilitro, ou seja, uma dislipidemia, uma baixa proteína de alta densidade, uma baixa concentração, o HDL em valores menores que 40 para o homem ou menores que 50 miligramas por decilitro para a mulher, é outro critério. Uma hipertensão arterial, valores pressóricos acima de 13 por 8,5, né, de sistólica e diastólica respectivamente, e ainda uma resistência à glicose, né, uma tolerância à glicose já alterada, ou seja, um estado pelo menos de pré-diabetes, né, uma resistência ali já se manifestando. Glicemia de jejum acima de 100 miligramas, né, igual a 100 miligramas por decilitro. Então, se a pessoa tem 3 ou mais desses, ela já é diagnosticada como uma pessoa com síndrome metabólica. Lembrando, pessoas com diabetes mellitus tipo 2, 70 a 90% dessas pessoas têm síndrome metabólica. Tá? Só para a gente lembrar, né, a insulina ela tem várias funções na célula. A gente falou exatamente dessa, da captação de glicose, via sensibilização do GLUT4, que está em microvesículas citoplasmáticas, que se translocam para a membrana para absorver essa glicose que está do meio extracelular para o meio intracelular, mas a insulina também promove inibição da gliconeogênese hepática,
síntese de glicogênio, tanto no músculo quanto no tecido hepático, nos hepatócitos, e transporte de glicose, né, principalmente no tecido adiposo e no tecido muscular. Mas o que acontece na pessoa com diabetes do tipo 2? Eu tenho, né, um estado, por exemplo, de supernutrição, um estado de sedentarismo, de inatividade física, onde eu vou aumentar a disponibilidade de ácidos graxos no meio extracelular. Lembra que a gente já falou que toda vez que você tem uma lipólise aumentada, a concentração plasmática de ácido graxo vai aumentar. E os ácidos graxos são muito precursores de resistência insulínica. Existe um trabalho clássico de pesquisadores que eu acho sensacional. Eles pegaram células musculares, cultura de células musculares, miócitos, colocaram na plaquinha de Petri e aí despejaram no meio glicose e junto com a glicose insulina. 15 minutos depois eles dosaram glicose no meio e perceberam que não tinha nada. Por quê? Porque a insulina tinha excitado aquela cultura de células musculares a absorver aquela glicose no meio. Quando eles adicionaram, fizeram a mesma coisa, e adicionaram o ácido graxo nessa placa de Petri, colocaram glicose, colocaram insulina, colocaram ácido graxo, 15 minutos depois reavaliaram, a concentração de glicose no meio estava a mesma. Por quê? Porque o ácido graxo, ele complete, por exemplo, com o receptor de insulina. Então, quando você tem uma grande concentração de ácido graxo livre ali no plasma, esses ácidos graxos estão se ligando aos receptores insulínicos, competindo com a insulina, promovendo resistência insulínica. Além disso, eu posso ter também um influxo desses ácidos graxos, por exemplo, nos tecidos. Aqui, por exemplo, mostra o fígado, né? A gente vê que a entrada de ácidos graxos no fígado vai levar a uma alta formação de malonil-CoA. É um intermediário da biossíntese de lipídios. Então, durante a via bioquímica de síntese de lipídios, por exemplo, no excesso de carboidratos, no meio do caminho eu vou ter a formação do malonil-CoA, que a gente não vai entrar no mérito de como isso ocorre, né? Mas o malonil-CoA, ele pode ser convertido em ácido graxo propriamente dito, mas ele é um inibidor, como a gente está vendo aqui, ó, de um complexo que transporta gordura para dentro da mitocôndria para sofrer beta-oxidação, né? O complexo carnitina-palmitoil-transferase 1. Então, toda vez que eu tenho um excesso de ácido graxo chegando no fígado e formando malonil-CoA, o que eu estou fazendo com o meu fígado é inibindo esse fígado de consumir gordura. Esse ácido graxo, então, começa a se formar, né? Formando o que a gente chama de LC-coaso, ácidos graxos ou acil-graxos de cadeia longa, né? Acil-CoA graxos de cadeia longa aqui, tá? E esses acil-CoA graxos de cadeia longa, eles são matéria-prima para formar, por exemplo, diacilglicerol, para formar ceramidas, né? Para formar também a biossíntese de lipídios. E aí, essas substâncias, diacilglicerol acumulado lá no citoplasma do hepatócito, acúmulo de ceramidas, isso promove um estresse, por exemplo, no retículo endoplasmático, as proteínas não vão ser bem dobradas, né, e as proteínas começam a ser sintetizadas com problema. Até mesmo citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo interleucina 6, TNF-alfa, que é um quadro inflamatório clássico da adiposidade, né, encontrado numa pessoa obesa, que a gente chama de um estado inflamatório característico da pessoa obesa, também vão promover esse estresse intracelular e vão comprometer a sinalização no receptor insulínico. Então, por exemplo, o hepatócito, ele precisa reconhecer a insulina para quê? Para inibir a gliconeogênese, para inibir as enzimas que regulam essa via, por exemplo, PEPCK, fosfenol piruvato carboxquinase. Aqui não tem glicose 6-fosfatase, mas também é inibida pela sinalização da insulina. Então, o fígado não precisa da insulina para captar glicose, mas precisa da insulina para falar: fígado, eu não quero que você produza mais glicose, seja pela gliconeogênese ou libere pela glicogenólise. Só que como o fígado está insensível à insulina, por causa de todos esses processos que a gente falou, citocinas pró-inflamatórias, estresse no seu retículo endoplasmático, proteínas mal dobradas, acúmulo de ceramidas, acúmulo de diacilglicerol, né? Competição do receptor insulínico com ácidos graxos, ele não reconhece e ele continua ativando a sua PEPCK, a sua glicose 6-fosfatase, que vão continuar produzindo glicose a partir de carboidrato, a partir de compostos não glicídicos, desculpa, né?
continuar liberando glicose no sangue e exacerbando esse quadro de hiperglicemia. No músculo esquelético também não é diferente, né? Essa supernutrição, esse sedentarismo vai fazer com que eu tenha uma maior disponibilidade de ácidos graxos na corrente circulatória, eles também entram dentro do tecido muscular, formam o acil-CoA de cadeia longa, inibe a oxidação de gordura, ou seja, o músculo começa a oxidar cada vez menos gordura, e menos gordura sendo oxidada, é mais gordura sendo acumulada. Olha a bola de neve, que eu já falei, né? Acumula lipídio intramuscular, forma diacilglicerol, forma ceramidas também, ceramidas que vêm lá do tecido hepático. Essas ceramidas, né, também vão promover estresse, principalmente nas serinas quinasas, proteínas que fosforilam resíduos de serina. E aí eu tenho uma diminuição da beta-oxidação, mas ainda assim é maior do que o fluxo do ácido tricarboxílico, que é o ciclo de Krebs, né? Eu vou ter uma inibição da translocação do GLUT4, porque a cascata de sinalização não está ocorrendo, né? Não vou ter ativação de IRS1, não vou ter PI3 quinase, PKB ou AKT, PDK1. Todas essas proteínas podem ter sua atividade comprometida, né? Existem outros trabalhos que mostram, por exemplo, que o processo inflamatório cria um ambiente favorável para você, por exemplo, degradar o IRS1 no meio intracelular. Então pensa, logo após o receptor insulínico, o IRS1 é o primeiro substrato do receptor insulínico a ser fosforilado. E num processo inflamatório, por exemplo, mediado por TNF-alfa, por interleucina 6, né, um excesso de caloria vai ativar várias ubiquitinas ligases, que a gente está vendo aqui, ó, todas essas são ubiquitinas ligases, que vão marcar o IRS1 para ser degradado pelo proteasoma. Né? Uma vez ubiquitinado, que a gente chama de poliubiquitinação, marcou aquela proteína com várias ubiquitinas, ela não tem mais outro destino que não seja a sua degradação. Então eu estou degradando uma parte chave da cascata de sinalização da insulina que iria mediar a translocação do GLUT4. Então, apesar de eu ter insulina lá fora, a insulina se ligando no receptor insulínico, internamente nada está acontecendo. O GLUT4 está lá, paradinho, no citoplasma. Ele não vai se translocar pela membrana, como a gente viu. Ou seja, eu tenho insulina, mas eu sou insensível a essa insulina, eu sou resistente a essa insulina. Além disso, né, existem outras situações pró-inflamatórias que também comprometem essa sinalização, né? A gente sabe de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1 beta, TNF-alfa, eu já falei, que ativam, por exemplo, a via da Janus quinase, a via da IKK, né? Produzem NF-κB. Todos esses podem comprometer, IRS1, IRS2, promovendo resistência insulínica. Eu vou ter uma disfunção mitocondrial em função, né, da minha hiperglicemia, da minha hiperlipidemia, que é o excesso de ácidos graxos, que a gente já falou, bloqueando ali CPT1, aumentando o malonil-CoA, bloqueando, por exemplo, o ciclo de Krebs. Né? Então, eu vou ter uma série de desordens intracelulares que vão levar, somado, né, a essa resistência insulínica. Então, uma lipólise aumentada, uma liberação de ácidos graxos livres, que exerce lipotoxicidade. Então, não só o excesso de glicose é tóxico para as células, mas o excesso de lipídio também é tóxico para as células, como a gente já sabe, né? Exerce essa lipotoxicidade. E a lipotoxicidade retroalimenta a resistência insulínica, como a gente está vendo. Né? Então, eu vou ter uma captação diminuída de glicose pelo músculo, pelo tecido adiposo, o fígado estando insensível vai produzir cada vez mais glicose, né? Eu vou ter, por exemplo, deposição de proteínas beta-amiloides lá no encéfalo, que vai predispor a demências, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, né? Fatores genéticos que já estão ali inertes, só esperando o gatilho ambiental para promover a disfunção da célula beta e, consequentemente, uma cessação ou uma parada por completo da produção de insulina. Né? Então, tudo isso, lipotoxicidade, glicotoxicidade, hiperglicemia, né? Níveis elevados de ácidos graxos também, tudo isso promove disfunção da célula beta. Ou seja, inicialmente ela até tenta compensar, mas se esse diabetes não for controlado, que a gente chama de diabetes descompensado, isso vai evoluir para uma falência e o que era diabetes tipo 1
passa a ser um diabetes tipo, o que era diabetes tipo 1, perdão, passa a ser diabetes do tipo, o que era diabetes do tipo 2, passa a ser diabetes do tipo 1, né? Então ele não precisava de insulina, ele agora, com a falência das suas células beta, passa a produzir, a necessitar de insulina exógena, né? Então, resumindo, diabetes tipo 2 caracteriza-se por um aspecto poligênico. Como a gente falou, são várias coisas que se somam para causar essa resistência à insulina que leva ao quadro de hiperglicemia, né? São múltiplos determinantes genéticos, somados a condições ambientais, estilo de vida dietético inadequado, sedentarismo, a obesidade, tudo isso vai se somando, levando a uma disfunção da célula beta, uma resistência cada vez maior e, finalmente, né, o quadro clássico de hiperglicemia. A hiperativação, né, de vias pró-inflamatórias, citocinas também aparecem como um fator que estão envolvidos, né, nessa atividade, lá dos receptores insulínicos, como a gente já falou, IKK, Janus-KINA, JNK, NF-κB, SOX, várias citocinas que comprometem a sinalização da insulina, né? Alteração da microbiota, como a gente já falou, produzindo menos incretina, redução desse efeito da incretina, mostram também fazer parte desse agente multigênico, vamos dizer assim, né? E, claro, a adequada compreensão dessas situações que se somam para resultar no diabetes tipo 2 se fazem necessário para que a gente possa entender com mais riqueza de detalhes e combater, né, esse mal que afeta muitas pessoas no nosso mundo. Assim, nós vamos encerrando por aqui. Essas foram as referências utilizadas. Não esqueça de seguir a nossa rede social lá no Instagram, @ufrr.telesaúde, para acompanhar as novidades do nosso canal aqui do Telesaúde da UFRR. Um grande abraço e até a próxima.